Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai de todos que vivem despreocupadamente em Sião, os que sentem seguro nas alturas de Samaria, os que dormem em cama de marfim e deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam o som da harpa, ou como Davi dedilham instrumentos musicais, os que bebam vinho em taças e se perfumam com mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro da primeira filha, e o bando dos gozadores serão desfeitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz reter o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno,
guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação.
Irmãos e irmãs, o tema central das nossas leituras de hoje falam deste assunto que é tão recorrente no Evangelho e, por que não dizer, tão recorrente ao longo de toda a Sagrada Escritura. O tema das nossas leituras nos fala sobre o modo como nós devemos nos relacionar com os bens materiais. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia com todo vigor o egoísmo dos ricos e dos poderosos, que levam uma vida de luxo, que levam uma vida de esbanchamento, totalmente indiferente à sorte dos pobres e dos pequenos. A parábola de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o rico e Lázaro de modo nenhum acusa aquele rico de ser injusto ou de ser desonesto. O que a parábola acusa é a indiferença, é a negligência do rico para com os menos afortunados. Sobre esta questão, nós temos um exemplo. Nós temos um testemunho de um jovem italiano que foi declarado santo muito recentemente, Pier Giorgio Frassati. Ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI em 1990 e agora, no último dia 7 de setembro, foi canonizado, foi declarado santo pelo Papa Leão XIV. Frassati nasceu em 1901 e faleceu em 1925, ou seja, viveu somente 24 anos. E este pouco tempo de vida lhe foi suficiente para ele deixar não somente para os jovens, mas para todos nós um eloquente testemunho de como o cristão deve lidar com a riqueza e deve relacionar-se com os mais pobres. Frassati nasceu na cidade de Turim, de uma família influente, de uma família abastada, de uma família da alta burguesia. O pai de Frassati, além de ser jornalista, foi o fundador e o diretor do famoso jornal La Stampa. Ele foi senador e foi também embaixador italiano na Alemanha. A mãe de Frassati foi uma pintora de renome. Desde criança, Frassati fazia pequenas economias e aquele pouco dinheiro que ele economizava, ele distribuía, ele oferecia para os pobres. Desde jovem, Frassati demonstrava uma profunda devoção religiosa, comungava todos os dias, dedicava parte do seu tempo para ajudar os pobres, seja materialmente, lhes oferecendo alimentos, roupas e remédios,
seja visitando os pobres e doentes, e por diversas vezes ele voltava para sua casa descalço, porque havia dado os seus sapatos para um pobre na rua. Aos 17 anos, ele já participava da Sociedade São Vicente de Paulo. Depois, aos 19 anos, ele participou da Ação Católica, participou de Congregação Mariana, participou do Apostolado da Oração e, por fim, ele ingressou-se na ordem terceira dos dominicanos, que é aquele grupo de leigos ligados aos frades pregadores. Quando foi fazer o curso superior, Frassati quis estudar engenharia mecânica e pretendia se especializar em mineração, porque ele dizia que queria trabalhar junto aos operários e assim lutar para que eles tivessem melhores condições de trabalho. Frassati usou a sua fortuna e dedicava grande parte do seu tempo para ajudar os pobres, e ele ficou conhecido pelo seu fervor espiritual e também pelo seu compromisso para com a justiça social, praticando a caridade para com os mais pobres. Frassati tornou-se assim modelo de santidade. A sua vida de fé, a sua vida de oração se manifestava por meio de um amor concreto para com os pobres. São João Paulo II chamou Frassati de o homem das 8 bem-aventuranças. Frassati morreu aos 24 anos de idade de poliomielite, e no seu velório, quando a sua família se surpreendia com a quantidade de pessoas que ali estavam presentes e eram desconhecidas da família, muitas pessoas comuns do povo, pequenos artesãos, mães com filhos pequenos, foi somente ali, no seu velório, que a sua família descobriu que todas aquelas pessoas foram pessoas ajudadas por Frassati. Também aqueles que eram ajudados por ele, somente ali no velório, descobriram que aquele jovem que os ajudava era filho, era membro de uma família tão importante e tão rica e tão conhecida de toda a sociedade. Na parábola, nosso Senhor Jesus Cristo fala do rico e de Lázaro, 2 homens que estavam tão distantes um do outro na pirâmide social, ocupavam as extremidades da pirâmide social. No entanto, em algum momento eles se igualaram. Diz o texto sagrado: morreu o pobre e também morreu o rico. Irmãos e irmãs, ao fazermos esta reflexão sobre o modo de aplicarmos os nossos bens materiais em favor dos mais pobres,
não basta nós criticarmos uma sociedade egoísta e injusta, que não se preocupa com as mazelas sociais. Não basta nós lembrarmos aquela famosa frase do Papa Francisco, que falava de uma globalização da indiferença frente aos mais pobres. Não basta, é necessário nós refletirmos sobre o nosso estilo de vida. É necessário nós refletirmos sobre os valores que predominam, que prevalecem e estão direcionando a nossa vida. É preciso nós refletirmos sobre o modo como nós estamos aplicando os nossos bens materiais. As leituras de hoje nos convidam para termos um estilo de vida simples, um estilo de vida sóbrio, sem excessos, sem consumismo desenfreado, sem buscar coisas inúteis ou supérfluas. Lembrando que o pecado daquele rico da parábola não era definitivamente ser rico. O seu pecado, diz Jesus na parábola, era ser indiferente, era ser insensível diante da sorte do pobre, não se compadecendo e não se comprometendo com ele. Lembremos então daquela clássica frase: ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Ninguém é tão rico que não tenha alguma necessidade.